E aí que depois de muita insistência de uma grande amiga que falou comigo que tá há uma semana péssima, precisando conversar sobre, eu finalmente assisti Bebê Rena. E assim, entendi perfeitamente o que ela estava querendo dizer. Inclusive, eu terminei de ver a série e mandei uma mensagem para essa amiga falando: precisamos conversar sobre isso neste momento. A mensagem tá lá, mandei há 3 horas e ainda não tive resposta. Então, assim, não seja essa pessoa, você entendeu? Que vai indicar uma série e na hora que for para debater, desaparece, entendeu? Que isso, assim, é motivo de rever a amizade nos dias de hoje, entendeu? Bom, Bebê Rena conta a história do Donnie Dunn, que é um comediante, e que por si só já me dá um desespero absurdo, que um pânico que eu tenho quando eu vou assistir um stand-up comedy, eu fico desesperado da pessoa não ser engraçada. E a série tem um pouco disso, dele ser um comediante que não tem graça, sabe assim? E aí a história do Donnie Dunn, que ele passa a ter uma stalker, uma perseguidora, uma pessoa que garra amor nele simplesmente porque ele ofereceu pra ela um chá no bar. Ele trabalha num bar. E aí, a partir disso, as coisas elas se desenrolam de uma maneira absurdamente louca. A perseguidora, que é a Stalker, né? Ela se chama Martha Scott, ela é interpretada pela Jessica Gunning. Que atriz maravilhosa! As transições que essa mulher faz de raiva, ela vai num extremo de raiva que você fala, meu Deus do céu, essa mulher é muito perigosa. E de repente, ela se transforma numa pessoa que você quer abraçar e fala, meu Deus, calma, vai ficar tudo bem. Sabe assim? É assim. E aí eu acho que o grande ponto positivo da série, porque tem, em teoria, um plot, ou seja, essa história que parece simples. É um cara que passa a ser perseguido por uma mulher, que cria ali uma história na cabeça dela, enfim. Só que a série, ela aborda isso de uma maneira única, de uma maneira diferente, ou não vista, ou pelo menos que eu não tenha visto até hoje. Que é exatamente o de não... Ela não estabelece vilões e mocinhos, ela não estabelece quem é ruim e quem é mau, ela não estabelece quem tá certo e quem tá errado. Pelo contrário, toda a dinâmica que se estabelece entre esses dois personagens fica nebuloso, porque por hora ela é essa pessoa perseguidora, stalker e tal, e por horas ele é esse stalker, ele é essa pessoa que nutre, que usa daquela relação para se nutrir de sentimentos que faltam nele, ou para massagear o ego de alguma maneira, ou para se sentir bem. Então ele também, em alguns aspectos, ele vai cometendo erros que ele vai fortalecendo aquela relação, porque ele tem ganhos com aquilo. E isso pode parecer muito maluco, mas na série ele é muito bem construído, assim. Por quê? Porque os personagens são muito complexos, né? E tem uma virada ali, o episódio 4 é um episódio extremamente forte, pesado, delicadíssimo, e que você também começa a... Você entende mais a complexidade desse personagem principal, né? Desse comediante. Então, a cada episódio, a gente vai, na verdade, se aprofundando nele como personagem, mas também nas relações que ele estabelece com o mundo e com as pessoas que estão no entorno dele. O que torna a Bebê Rena ainda mais chocante é que ela é baseada numa história real. O Richard Gere, ele é o criador, ele é o roteirista e também o protagonista dessa série, e isso aconteceu com ele. E aí você vê, sabendo dessa informação, tudo toma uma outra dimensão, né? É claro que no pensamento filosófico, digamos assim, toda história parte ali de alguma coisa da vida. A gente busca, né, inspirações na vida pra gente criar nossos personagens e pra criar as histórias e pra fazer todo esse movimento artístico. Mas quando tem, tipo, baseado numa história real, tá vendo isso que você tá vendo? Isso aconteceu comigo, é, tipo, realmente impactante, assim. E aí eu quero aproveitar exatamente esse sucesso, porque está se tornando um sucesso estrondoso na Netflix, pra falar de um outro assunto. Eu comecei recentemente a dar uma
investigada sobre o Estúdio A24, né? O Estúdio A24, ele começou como uma empresa de distribuição e ele vinha com uma proposta de filmes autorais, ele vinha com uma proposta de marketing diferenciado, ou seja, buscando a internet, saindo desse marketing convencional de TV, de outdoor, de não sei o que é muito dinheiro. E ele começou a buscar a internet, viralizar os seus conteúdos para que isso gerasse o marketing para os filmes que eles estavam distribuindo. Com isso, a partir do sucesso que eles foram tendo, eles passaram a produzir os próprios filmes. Então, filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Moonlight, Joias Brutas, A Baleia, A Bruxa, After Sun, Projeto Flórida, Hereditário, Vidas Passadas, essa belezura de filme. E por que eu tô falando isso? Esse sucesso do Estúdio A24, ele é pautado em duas filosofias da empresa. A primeira é essa questão do marketing, ou seja, eles não investem mais tanto dinheiro nesse marketing convencional e tradicional. E a outra é liberdade quase irrestrita para os diretores e roteiristas. Isso cria conteúdos originais, únicos, fortes, potentes e que se conecta com o público de uma maneira absurda, além de estar aí ganhando prêmios gigantescos como Cannes, Oscar e todos os outros grandes festivais, assim. E aí, quando a gente pensa em Bebê Rena, ele tá exatamente nesse mesmo lugar. É uma obra que é de um cara que ele é o protagonista, ele é o criador, ele é o roteirista, ele tá envolvido com tudo aquilo e pelo que a série é e pelo tema, você vê que não podou tanto, né? Ele pôde colocar ali exatamente tudo que ele passou e tudo que ele viu da maneira mais crua e honesta possível, assim. Isso, por si só, já dialoga diretamente. Isso tá se tornando um fenômeno na Netflix, assim. E aí eu fui dar uma investigada sobre, né, o processo dessa série, até o caminho que fez. E, bom, coincidência ou não, era uma peça de teatro de um homem só, ele era, né, um monólogo, que ele estava no Festival de Edimburgo, que é o mesmo festival onde Phoebe Waller-Bridge estava, com Fleabag, fazendo sua peça de uma mulher sola, no monólogo. É muito legal ver o poder que a liberdade criativa tem em obras audiovisuais. Ainda assim, o que a gente mais ouve no mercado são executivos e as pessoas que não são necessariamente criativas, ou que são, porque todo mundo tem a criatividade, mas que não estão ali no criativo do negócio, palpitando e mudando coisas que, não, isso daí o público não entenderia, não, isso daí é pesado demais pro público, não, isso daí é lixado demais, não, isso daí... Então eu acho que cada vez mais a gente vê obras que se conectam assim com o público, exatamente por ter essa liberdade irrestrita das mentes criativas por trás daquela obra. A gente tá falando de pessoas que têm uma propriedade dessa história, que criaram aquele universo, que criaram aqueles personagens, que criou toda aquela narrativa. Eles são as pessoas mais certas, que têm toda a pesquisa e a propriedade para poder contar essa história da maneira que ela tem que ser contada, né? Então quando você tem um estúdio, você tem um canal, você tem um player, ou sei lá o que, podando essa história e limitando essa criatividade, dizendo, não, isso aqui não, a gente começa a ter os mesmos produtos o tempo inteiro. A gente não vê mais a originalidade, vamos dizer assim, que o mercado, inclusive, insiste em dizer que quer. Eu lembro uma vez que eu tava num pitching da Rio2C e aconteceu um negócio fenomenal. Tinham dois caras apresentando um projeto e tinha uma banca com 3 jurados. Então eles apresentaram o projeto e depois abria para perguntas. E aí teve uma das pessoas virou e falou: gente, o projeto de vocês é muito original, assim, é só assim, original demais pro meu canal. E aí, na hora, o apresentador, né, não foram nem os caras que estavam apresentando o projeto, mas o apresentador do pitching pegou o microfone e falou: ué, vocês enchem a boca pra dizer que querem uma obra original. Aí quando tem uma obra original, que você mesmo tá constatando que é uma obra original, você diz que é original demais, fica difícil entender o que o mercado tá realmente querendo, né? Há de se entender, entretanto, o risco. Claro, a gente tá falando dos filmes que foram bem sucedidos no Estúdio A24. Se você pega a cartela de filme deles, tem filmes que não tiveram tanto sucesso, que estão escondidos em algum player, em algum lugar, que eles não estão nem divulgando, porque não deu certo, não funcionou. Claro, é risco. Só que assim, o risco tá aí pra qualquer filme, pra qualquer obra que vai ser feita. O ganhador do Oscar de roteiro do American Fiction, no discurso dele, ele falou isso: em vez de você fazer um filme de 500 milhões de dólares, por que não faz 10 de 50, sabe? Por
que você não possibilita outros artistas com outras visões para poder chegar nesse mercado? Você dilui o seu risco, porque quando acerta muito em cheio. Eu tô falando do estúdio A24, mas a gente pega outros exemplos. A gente tem, por exemplo, a Michaela Cohen com I May Destroy You. Tentou vender pra Netflix, a Netflix quis ter o controle daquela obra, ela falou, não, essa obra é minha. Ela foi pra um outro canal, sucesso estrondoso. Fleabag com a Amazon, teve toda uma liberdade pra criar aquilo, sucesso estrondoso. Vem agora a Bebê Rena, sucesso estrondoso. A criatividade das pessoas que estão por trás das obras é extremamente benéfica para que a obra cresça e para que a obra tenha força e para que ela seja que isso seja o diferencial dessa série. Então eu comecei falando da série, que realmente é muito boa, mas eu queria trazer também esse outro aspecto do mercado, né? Um aspecto que é do lado criativo mesmo, a importância de se valorizar a liberdade criativa mesmo. Então que essa filosofia do A24 seria lindo se tivesse em outros players, em outras plataformas, em outros lugares, né? Do tipo, olha, eu vou te dar liberdade quase irrestrita sobre essa obra, porque eu acredito na força que ela pode ter se for feita assim, né? Na pesquisa que eu fiz, esse termo quase, ele tá muito presente, seja nos vídeos em português, quanto nos vídeos em inglês, de pessoas que analisam o estúdio A24. Porque realmente, você percebe que os filmes têm uma certa identidade, tem ali uma luz meio neon, tem uma fotografia que se assemelha um pouco um com o outro. Existe uma identidade que bateu o olho, nossa, isso aqui é filme do A24, entendeu? Então quando a gente fala de quase restrito, é porque também, claro, é um estúdio que tá ali criando também a sua própria identidade, mas sem podar o lado criativo. Então assim, indico Bebê Rena, mas também indico assistir e consumir esses produtos que têm liberdade criativa, sabe? Na hora de serem feitos, porque o capitalismo gira, é produto, é dinheiro. Então, como existe o risco, né, de se investir nessa originalidade, digamos assim, eu não sou muito fã desse termo, mas nessa originalidade, mas então se o público passa a consumir isso, aí a galera vai começar o mercado, os players e, né, esses executivos vão começar a ver o valor que existe em dar liberdade criativa aos responsáveis, aos diretores e aos roteiristas. Essas mentes por trás da obra, né? O público que tem o poder, no final das contas, sabe assim? E pra minha amiga que não tá respondendo no WhatsApp, dá uma entradinha no seu WhatsApp que tem mensagem pra você. Tá bom? Então tá bom.